Terceira parte dessa nossa aula, ainda falando sobre o tema agropecuária. Vamos lá. E um tema que aborda uma forma de produção agrícola, nós chamamos de cinturão agrícola ou cinturão verde, que é a mesma coisa. O que vai consistir um cinturão verde? É o que a gente chama de área verde, que pode ser composta por parques, chácaras, reservas ambientais, jardins ou pomares localizados ao redor de uma cidade. É uma área que a gente chama de periférica. Periferia, né, na verdade, é o quê? O que está em volta, né, que está ao redor. E no caso, os cinturões verdes, elas são zonas periféricas porque estão ao redor. Então, é como se a cidade fosse uma ilha, né, uma área de urbanização, e ali ao redor dela você vai encontrar, né, as estruturas. Pode ser um parque, tá? Uma reserva florestal, por exemplo, ele pode ser composto. Mas a gente usa também, fala-se também a questão do cinturão, né, como uma área de produção agrícola. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho, tenho uma presença aqui de uma área que está preservada em questões ambientais. Percebam que não tem produção agrícola, ela está no entorno da cidade. Percebam que é uma área que envolve a cidade, tem compostos de rios, tem uma floresta, então ele é classificado também como cinturão verde. Aí a gente vai usar o cinturão agrícola, aí sim, né? Aí existe produção, plantação de alimentos, por exemplo. Aqui a gente vê ao fundo uma cidade e ao redor uma grande área de plantação. Uma característica muito grande das áreas de cinturões agrícolas são as formas de produção. É muito comum que se plante, que se cultive o que nós chamamos de policultura. Não é muito comum você encontrar muito próximo às cidades fazendas de monoculturas, porque nessas áreas se plantam, por exemplo, hortaliças, aqueles produtos que são mais perecíveis, porque o transporte desse tipo de produto, né, ele tem que ser rápido. Não dá para você, por exemplo, plantar alface na Bahia e trazer para Brasília. Ele vai murchar, é um produto que estraga muito rápido. Então a produção fica normalmente próxima à cidade e é justamente aonde vai ser a área destinada ao consumo. Então eles vão plantar aquele que é o do consumo da sociedade, da população daquela área urbana, e aí eles vão plantar aqueles tipos que vão estragar fácil. Então não dá para você plantar, né, monoculturas numa área, já que existe uma demanda muito grande de hortaliças, por exemplo. Tá? Então, vamos dar exemplos aqui em Brasília, já que o DF é um tema também do PAS 2. Então, aqui nós temos algumas zonas rurais que fazem parte aqui das cidades de entorno. Então, são cidades que muitas delas têm pequenas agriculturas, que é agricultura familiar. Eu tenho dentro do DF Braslândia, eu tenho Planaltina, Sobradinho, algumas áreas que têm chácaras, que têm pequenos sítios. Então, nessa composição de sítios e chácaras, eles vão produzir para a comunidade local, aquela determinada região. E aí nós vamos ter também no entorno outras cidades que, né, como Planaltina de Goiás, como Formosa. Então nós vamos ter várias cidades de entorno que também vão fazer parte desse cinturão agrícola. Aqui, gente, nós vamos ver dados da agricultura familiar, porque muita gente imagina que essa agricultura ela produz pouco, porque são pequenas propriedades. Porém, né, quando a gente vai falar sobre questão de produção para consumo no território brasileiro, ele não vai ser tão pequeno como muitas pessoas imaginam. E isso já vem caindo em algumas provas. Então, olha só, aqui, gente, nesses dados aqui, vamos falar sobre informações do consumo no mercado interno do Brasil, que a agricultura familiar vai ser a principal produtora. Então, vamos colocar 87% de toda a mandioca que a gente consome
no Brasil vem da agricultura familiar. Feijão, 70%, milho, 47%. Ah, mas não se produz tanto milho nas agriculturas de monocultura no Brasil? Sim, mas lembre-se que boa parte dessa produção vão para o mercado externo. Ou seja, né, as grandes monoculturas elas têm um destino muitas vezes para outros mercados que pagam em dólar, por exemplo. Então, a boa parte da produção da agricultura familiar ela é uma das principais produtoras e fornecedoras de alimentos para o mercado interno. Então, aqui o café, 38% é da pequena agricultura familiar, o arroz, 34%, leite, 58%, principalmente vindo de cooperativas. Cooperativas é quando um grupo, né, de pequenos ou médios ou até grandes produtores se unem e aí eles compram, né, equipamentos, máquinas e vão fazer o processo. Então, aqui, principalmente na região São Paulo, Paraná, a gente vai encontrar várias cooperativas envolvendo aqui pequenos e médios agricultores. Produção de suínos, né, 59%, aves, 50%, bovino, 30% e trigo, 21%. Tá? Isso aqui é só um dado da agricultura familiar. Eita, hoje está difícil, mas vamos lá. Aqui, gente, olha só como que esses dados eles vão se dar na prática. A gente vai ter, ao todo no Brasil, a agricultura familiar, ela vai ter em torno de estabelecimentos, ou seja, pessoa jurídica, 84% vão ser de agriculturas familiares. E apenas 16% vai ser aquela agricultura não familiar, ou seja, aquela agricultura comercial. Porém, essa agricultura comercial, esses 16%, ocupam um total de 76% do espaço, tá? Da área agricultável, né? Da área de que eu possa produzir. Enquanto esses 84% de agricultores, eles ocupam apenas 24% das terras disponíveis para produção. E as pessoas, a questão do mercado de emprego. A mercado de emprego das grandes, das comerciais, elas empregam 26% da população rural, das pessoas que trabalham no campo, enquanto a agricultura familiar vai empregar 74%. Aí eu vou colocar familiares, integrantes da família e também outras pessoas, porque eles contratam outras pessoas. Ou seja, para quem trabalha na zona rural, percebam que a agricultura familiar, apesar de ter menos terras, elas empregam muito mais do que as outras. E por que essa daqui é só 26%? Porque ela vai ter basicamente como forma de colher, de plantar, as máquinas. Então, elas usam as máquinas e acabam empregando bem menos. E nós vamos ter o valor bruto da produção, ou seja, quem vai ter ali no valor total, no somatório, 38% apenas. Ou seja, esses 84% de produtores rurais acabam dividindo, né, logicamente proporcional à sua produção, 38% de toda a produção agrícola, enquanto esses 16% de agricultores, de agropecuaristas, perdão, eles vão dividir entre si 62% de todo o lucro. Percebam que não há uma relação muito igual no setor agropecuário. Existe muita disparidade entre as duas frentes, né, as duas áreas. Aqui, ó, aqui vai mostrar exatamente os mesmos dados que a gente viu anteriormente, mas aí a gente tem ali algumas questões também que eu não falei naquele gráfico anterior. A questão de créditos bancários, por exemplo. Enquanto os pequenos agricultores, aqueles que movimentam mais alimentação no mercado interno, eles conseguem ali em torno de 14% do crédito bancário destinado à agricultura, 14% apenas é destinado para os pequenos. Enquanto 86% vai ser para quem? Para os grandes. E por que isso aí é tão desigual? Um dos motivos principais são as garantias, né? O banco quer uma garantia. E ele sabe que a probabilidade do grande dar um calote, por exemplo, é menor. Ele tem muito mais a perder. E aí o banco, muitas vezes, ele vai restringir, né? Principalmente os bancos privados, ele vai restringir a questão do empréstimo, do financiamento para os pequenos, porque eles não têm ali uma renda. Lembrem que a agricultura, né, a camponesa, principalmente a agricultura familiar,
eles vivem de subsistência, então eles não têm muito lucro. Aí isso aí vai ser uma das justificativas para o setor bancário acabar não dando tanta prioridade. Então aqui vai ser a questão da produção global, acho interessante, né? A produção global da agricultura camponesa, ela vai ser 40%, 60% daquela do agronegócio. Porém, a gente vai ter aqui a produção de comida. Olha só como que é interessante. Quem produz comida, 70% é o agricultor rural, o pequeno agricultor. E aquela grande, o agronegócio, só 30%. Por quê? Isso aqui é destinado para o mercado interno brasileiro, esse gráfico, tá? Primeiro, tem exportação, que é um fator. Além disso, eu tenho outros tipos de produtos que são produzidos nas terras e não são destinados para alimentação, como eu já tinha falado no vídeo anterior. Ou seja, plantação de algodão, a plantação da cana-de-açúcar, por exemplo, muito é destinado para o etanol. Então, essa produção, o agronegócio, ela acaba não sendo uma grande fornecedora de alimentos para o mercado brasileiro. E sim, ou externo ou para o setor energético, por exemplo. Ou seja, a desigualdade, ela ocorre e, inclusive, já caíram algumas provas sobre críticas que o Brasil vem recebendo ao longo de décadas, né? Uma das questões é que eles colocam que o Brasil, né, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela vem criticando porque o Brasil usa terras agricultáveis para a produção de outros fins, né, outros produtos que não sejam para alimentação. E aí, Brasil e Estados Unidos, que estão à frente desse setor, vem sendo ali criticados. Aí a questão, né, eu lembro que uma era de múltipla escolha, aí colocaram, né, para explicar quais seriam as justificativas que expliquem essa desigualdade, né, essa questão da produção. E ali a questão era porque os países não destinam a terra completamente para alimentação. Então eles acabavam fazendo o que? Encarecendo o preço dos produtos. Tá? Seria ali a justificativa. Né? Eles são responsáveis, por exemplo, para deixar o preço do produto de alimentos mais caro no mundo. Porque já que eles têm muita terra e não produzem exclusivamente para alimentação, você tem a lei da oferta e da procura. 7 bilhões e 300 milhões de habitantes precisam de alimentação. Quando você produz menos, vai ter menos alimento. Então, quem tem dinheiro vai pagar, porque o preço acaba subindo. Então, seria ali uma das culpas, né, uma das responsabilidades do Brasil e Estados Unidos que entram, né, nesse debate contrário, né, com relação à produção de alimentos. Aqui é a produção agropecuária. Gente, olha só, entenda uma coisa, eu vou colocar os dados aqui, aí vocês vão pensar, meu Deus, eu tenho que decorar antes que se planta arroz, antes que se planta milho. Não, o que vocês têm que entender? Entender basicamente o clima brasileiro é importante para poder responder essa daqui. Por quê? Por exemplo, algodão. Algodão eu preciso de um período de seca na fase de maturação. Ou seja, então, o algodão, eu não consigo plantar, por exemplo, numa área que o clima é úmido o ano inteiro, como região litorânea, pode chover a qualquer momento. Não existe período de seca nas áreas litorâneas do Brasil. E na região sul também, né, só pequenos pedaços ali da região sul que eu consigo ter possibilidade de plantar o algodão. Então, se você entender da relação do clima, vai facilitar bastante, porque tem produtos como a soja, como o milho, por exemplo, esses produtos precisam, tá, basicamente, de ter um período seco para fazer a colheita, que é aquela fase de maturação, que ele vai ficar maduro, vai secar, e aí eu vou colher. Tá? Então, é uma dica para ajudar vocês a entenderem, caso caia uma prova com um gráfico ali mostrando onde que seria essa produção, que tipo de produto. Cana-de-açúcar, por exemplo, é produzida em área quente, tá? Principalmente se ela for destinada à produção de açúcar. O etanol, para a produção de etanol, eu posso plantar em qualquer área, porque eu não quero doce, eu quero ali, né, o líquido ali para fazer a destilação e virar o etanol. Quando eu vou destinar para açúcar, por exemplo, a região Nordeste, frutas eu vou plantar, com exceção das vinícolas, né, da produção de uvas para vinho. Quando eu vou consumir as frutas in natura,
precisa de calor, e a região Nordeste vai ser um potencial, vai ser onde a gente tem um destaque. Isso aqui é só umas dicas para vocês entenderem. Então, o clima, ela está associado a esse tipo de produção. Bom, aqui, gente, vai ser as relações ali de áreas, a estrutura de agricultura, né, como que nós vamos verificar a produção, por exemplo, a expansão da fronteira agrícola, são as áreas onde eles vão, né, se expandindo, buscando novas áreas. Por isso que a gente vê tanta reportagem de desmatamento, de queimada na Amazônia, por exemplo. O que está acontecendo na Amazônia? É uma área de fronteira agrícola, é a tentativa de expansão das áreas. Não vou entrar em mérito nesse momento de impactos ambientais, o que isso vai gerar, tá? É só para a gente entender aqui o contexto da expansão da produção agrícola. Então, existe interesse de aumentar a produtividade. E aí você vai ver uma área, né, uma luta. E tem uma área rosa aqui, que a gente vai falar assim, de áreas pouco povoadas. A questão aqui é justamente o clima, né? Região do semiárido do Nordeste, que vai pegar também o norte ali do estado de Minas Gerais. Por isso que essa área é uma área com baixa ocupação. Mas vamos lá. Aqui eu vou ter a pirâmide alimentar da produção da agricultura familiar, ok? Então aqui, ó, a base da agricultura familiar hoje é o quê? Mandioca, milho, trigo, batata e arroz. É a base da produção. E eu vou ter ali, né, outro tipo importante da agricultura familiar. Horticultura, que são as hortaliças, aquelas que ficam ali no cinturão verde, e as frutas, tá? Produção de fruticultura. Feijão e leite, né? Aqui é uma segunda opção, porém esse feijão é 70%, né, para o mercado interno. Aí eu vou ter ali, né, o que lucra mais para eles, né? Mas aqui vai estar o percentual que eles participam, é o gado, né? Bovinos, aves e suínos. Olha aqui, ó, a produção da soja. Percebam que no litoral, assim, na área bem litorânea, você não vai encontrar a soja, a plantação de soja, basicamente. Eu vou encontrar sempre áreas o quê? Onde eu tenho um período de estiagem. Por isso que ela está mais focada ou no interior da região sul do Brasil, porque eles têm o inverno ali que é um pouco mais seco, né? Eles têm ali estações de, né, redução de chuvas, e a região centro-oeste, que vai ser a base da produção de soja. Bovinos, tá? Se a gente lembrar, quando teve a colonização brasileira, já houve ali, quando a gente começou ali pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar, Dom João, ele fez ali uma imposição, que a produção de bois, de bovinos, fossem para o interior. Então já há, desde o período do Brasil colônia, essa vocação do interior do Brasil, ou seja, longe das áreas litorâneas, a produção de rebanho bovino. Então, no litoral, não é por. Né, no litoral, mas litoral tem, mas a base principal vai ser áreas com grandes extensões, porque as terras que ficam aqui no Sudeste, por exemplo, Nordeste, não são grandes propriedades rurais. E aqui no Centro-Oeste e Pará, sim, tá? Eu tenho grandes áreas e boa parte dessa produção vai para o mercado externo. Mas eles produzem aqui justamente porque é um produto, né? Os bovinos eles requerem um certo espaço, principalmente aquele que é na produção tradicional, ou seja, o boi vai comer a pastagem, não fica ali, não é aquele que a gente tinha falado que fica preso, tá? Esse aqui é aquele gado solto, que eles comem a pastagem, e ele vai ter, né? Existe no Brasil quase, né, praticamente a quantidade de cabeças de gado corresponde à quantidade de pessoas no Brasil. É como se tivesse ali uma proporção. O Brasil é o segundo maior rebanho bovino do mundo, só perdemos para os Estados Unidos. Tá? Aqui é onde vão ter os percentuais dos rebanhos bovinos para corte, tá? Se eu colocar ali para leite, né? Aí a região sul já vai ter um aumento, assim como a região sudeste, né? Principalmente puxado por Minas. Então, o setor para gado de corte vai ter o destaque a região centro-oeste, seguido pela região sudeste, principalmente por conta do estado de São Paulo, tá? Região norte, né? Vem aumentando, como eu mostrei aqui, né? Região do Pará, que vai justificar, né, esse aumento aqui na região norte. Milho,
também, como eu falei para vocês, precisa de um período de estiagem. Então, reparem que também, né, a região central do Brasil, a mesma área praticamente da região da produção da soja. Tá? Aqui é a produção de milho para o estado. Milho é uma importante fonte de matéria-prima para a indústria. Vocês sabem que a indústria de alimentos do milho é gigante, ela tem vários produtos, assim como a soja. E eu já tenho aquela tradição, alguns estados já são tradicionais. Então, como o estado do Paraná, estado de São Paulo, Minas Gerais, tá? São ali os destaques na produção do milho. Produção de frutas, a fruticultura. A fruticultura, gente, perceba o seguinte, as frutas que eu preciso, né, que são mais doces, por exemplo, elas requerem calor. Então, região sudeste e nordeste, elas vão ter destaque, por exemplo, aquelas frutas mais tropicais, aquelas que a gente consome naquelas etapas, nos períodos de produção dela. Mas algumas a gente sabe que eu consigo hoje ter em manga em qualquer época do ano, porque a agricultura ela vem evoluindo. Então, olha só, a região sul, eu vou ter ali maçã, que é um tipo de produto que não precisa de calor especificamente, de muito calor, ele consegue se adaptar bem a um clima frio. Eu vou ter também as vinícolas também. E aí eu vou ter outro motivo da região Nordeste estar recebendo muito investimento para o setor de fruticultura, é por conta da proximidade com o hemisfério norte. Como é uma região mais próxima, então essa produção, boa parte dela vai para exportação. Porque a Europa, Estados Unidos, principalmente a Europa, eles não têm um clima bom para a produção de frutas. Ou seja, é um mercado rico, é um mercado que tem dinheiro, então, como aqui é um pouco mais perto e o clima é favorável, vai justificar o grande potencial da fruticultura na região Nordeste. Laranja, tá? Então, aqui vai falar aqui um parâmetro dos países que mais compram. Então, a União Europeia vai estar no caso ali, mais compra, tá? No geral, então a União Europeia é a que mais compra e Estados Unidos é o segundo maior. Detalhe, Estados Unidos, ele é também um dos principais produtores do mundo. Só que os Estados Unidos, ele consome muito o produto, tá? Então aqui, olha, reparem aqui, países europeus, Suíça, Japão, China, a China vem aumentando esse percentual, então outros países, né, no geral. Quem são os maiores produtores? 81% da produção está hoje no Brasil. O Brasil já foi segundo, né? E o Brasil agora é o maior produtor de laranja do mundo, seguido pelos Estados Unidos, que é o maior, né, que é considerado um dos principais consumidores. Aí a gente vai ter México, outros, né? E esse é um produto, gente, só para vocês terem uma ideia de como que é no Brasil a produção. Se o estado de São Paulo fosse um país, ele produziria, ele ficaria ali em segundo lugar como o maior produtor, ficaria só atrás dos Estados Unidos. Só o estado de São Paulo, tá? Que é o maior produtor. Então, percebam que o Brasil ele tem esse potencial e nós, né, é uma economia importante. Tá? Aqui a produção, né, o aumento da produção nos últimos anos, 2012 está um pouquinho anterior, mas não mudou muita coisa em termos de proporção. A cana-de-açúcar, percebam que ela está, né, focada na região de São Paulo. São Paulo, principalmente por conta da produção do etanol, existem várias indústrias do setor, tá? Então, assim, a região também, Goiás, Mato Grosso do Sul, o foco da cana-de-açúcar nessas áreas é para a produção do etanol. A região Nordeste, o foco da produção deles é para a produção do açúcar, tá? Inclusive, o Brasil é o grande exportador, o maior exportador de açúcar do mundo, ok? Tá? Então, aqui a questão da produção, o Brasil ele é o maior produtor. Detalhe, a cana-de-açúcar não é um produto brasileiro, tá? É um produto indiano, de origem indiana. E hoje o Brasil produz mais. Uma planta que se adaptou muito bem às condições naturais da região, daqui do país. E aí a gente vai ter a China, né? Que tem um mercado consumidor muito grande, eles precisam. Ainda assim, eles exportam, né? Eles compram no Brasil.
Eles não exportam, eles importam o produto por conta da demanda. Aí vem Tailândia, que tem um clima favorável, assim como o Paquistão. Escoamento da produção. Esse escoamento, em termos de transporte, ele é utilizado bastante intermodais, então, ou seja, é usado o transporte de navegação por rios, por ferrovias também, mas o principal no Brasil é a rodovia, são as rodovias, por caminhões, ok? Não é o melhor setor para se transportar qualquer produto, porque ele fica caro. A gente sabe que o Brasil tem os problemas das rodovias, e esse preço do frete acaba encarecendo muito o produto. E percebam que as principais rotas para o produto agrícola, olha aqui só, agrícola, tá? Com certeza vai ser o Porto de Paranaguá, no Paraná, o Porto de Santos e o Porto de Vitória. É onde vai ter a maior parte, no caso aqui, para produção de alimentos. Ah, porque Rio de Janeiro? Não. Rio de Janeiro também exporta, mas o foco deles são produtos industrializados e minérios. Assim como no Pará também, eles exportam muito minérios. Então, o foco desses 3 portos é mais alimentação, ok?